What are you all the way out here for? I messed everything up. The mask didn't work. E olha os desenhos dela. E Zubul, mesmo não estando presente antes, agora vem ajudar a nossa querida Gangle. And now I don't think anybody wants to talk to me anymore. I still like talking to you. Agora a parte emocional. The new mask was a bust. So what? I'm sure we'll find something that works eventually. I don't deserve a friend like you. Well, you've got one. Uma coisa que eu aprendi na vida é que é bem comum a gente pensar na ideia de eu mereço ou não mereço alguma coisa. E, gente, pro bem ou pro mal, boa parte das vezes o mundo não se importa se a gente merece ou não algo. Muitas coisas ruins acontecem com a gente, mesmo que a gente não mereça. Isso não quer dizer que a gente mereceu. E muitas coisas boas acontecem com a gente, mesmo que a gente ache que não mereça. Mas mesmo assim, elas acontecem. E a gente precisa aproveitar essas coisas, mesmo que a gente sinta que não mereça, porque elas são muito importantes para a nossa melhora, no nosso bem-estar, na nossa saúde mental. Oh, come on over and hang out with the rest of us. Bring your art too. I always like seeing what you draw. Validação, uma coisa muito importante numa relação emocionalmente íntima é a gente ter as nossas vontades, desejos, medos, inseguranças, características, dificuldades, obstáculos, eles serem validados. Não tô querendo dizer que a gente tem que concordar com tudo do outro. Concordar e validar é diferente. Uma coisa é dizer: eu percebo que você está se sentindo inseguro e eu entendo por que você está se sentindo inseguro. Faz sentido, dada a situação. Faz sentido, às vezes, dada a sua história, né? A gente pode dizer, mas essa insegurança não está te fazendo bem. Vamos trabalhar essa insegurança? Isso foi validante ao mesmo tempo em que eu detectei que aquilo não é muito interessante. Para a pessoa, não é funcional. Outra coisa seria você dizer: você está hiperreagindo, você está tendo uma reação descabida. Isso não é validante. Então, o que ela fez foi validar a arte dela, o desenho dela. Eu gosto dos seus desenhos são legais. Em um episódio em que a Gangle, ela estava lutando muito por causa dessa lógica do trabalho e tudo mais, de suprimir a vontade e gosto dela por desenhar, né? Então foi muito importante ver que às vezes a gente não consegue satisfazer coisas internas por meio da via profissional. Mas é muito importante que, pelo menos na nossa vida privada, talvez com as nossas amizades, as nossas relações emocionalmente íntimas, a gente possa vivenciar isso. Talvez a gente não consiga ser um artista e ganhar dinheiro com isso. O meu sonho desde pequena era ser escritora. E eu acabei decidindo não rumar por esse caminho. Eu sou muito feliz no meu trabalho hoje em dia, apesar de não ser o trabalho que eu mais sonhava em ter, sabe? Por outro lado, a gente vê que é necessário a gente conseguir vivenciar isso de outras maneiras. Então, na minha vida particular, eu tento vivenciar esse lado artístico, mais criativo que eu tenho, mesmo que eu não ganhe dinheiro com isso. Ai, fazer isso com os outros, pessoas queridas, amigos, é muito bom também, gente. E outra, a gente também vê como que a Gangle utilizou uma distorção cognitiva do tipo leitura de pensamentos, que é quando a gente simplesmente assume que os outros não estão afim da gente, de falar com a gente, de brigar com a gente ou alguma coisa assim. Desculpa, de brigar com a gente, não, de interagir com a gente, que são pessoas que estão bravas com a gente ou algo do gênero, sem ter evidências disso. E realmente, o Jax não mudou o pensamento dele sobre a Gangle, mas a gente também não teve nenhuma evidência de que a Pomni, de que Zubul, de que a Agatha... O Kinger nem participou do rolê, né? Mas enfim, pensaram no mais negativo dela. Mas, aí, no final das contas, a Gangle simplesmente assume: deve estar todo mundo de cara comigo por causa do que eu fiz. Isso é uma distorção cognitiva do tipo leitura de mente. É assumir que a gente sabe o que os outros estão pensando, geralmente algo negativo sobre nós, sem as evidências necessárias. E isso
é uma marca muito comum de pessoas que passaram muito da vida sendo invalidadas, tiveram muitas pessoas aversivas ao redor da vida dela, pessoas muito difíceis de lidar. O próprio bullying que o Jax faz com ela são coisas que acabam facilitando da pessoa acabar desenvolvendo essa distorção cognitiva como um mecanismo de defesa. Só que um mecanismo de defesa muito caro. Se não fosse Zubul, nesse caso, trazendo a Gengon pra junto, ela ia se isolar, ia perder oportunidades, quando na verdade as pessoas não estavam de cara com ela, fora o Jax que tá sempre de cara com ela, ok? Mas eu acho que é isso, gente. Acabou o episódio.